Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Chegamos no último dia da campanha, o 5º dia da campanha, sendo este o último. Tratamos de um assunto muito importante no que diz respeito a casamento, na visão da Bíblia, na visão e nas instruções do nosso Deus, nosso Senhor Altíssimo. O casamento é um relacionamento desafiador e recompensador, e com frequência esquecemos que eu aceito é apenas o começo. Felizmente a Bíblia tem muito para dizer sobre o casamento nas perspectivas tanto do marido como da esposa. As breves passagens bíblicas que você encontrará a cada dia nesta campanha são destinadas para ajudá-lo a crescer na sua compreensão dos desígnios de Deus para o casamento e aprofundar seu relacionamento com o seu cônjuge no processo. E hoje, neste 5º e último dia, iremos meditar em 4 versículos, sendo o primeiro Efésios 5, versículo 22 a 33. E a Bíblia diz: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo que este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membro do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unir à sua mulher, se tornarão dois, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos compreender o que Paulo quis se referir a este trecho da Bíblia. Paulo volta para o assunto da igreja com toda a força. Ele usa o casamento como exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja, enquanto traz valiosas lições sobre o casamento em si. É um exemplo da submissão que ele começou a recomendar. Talvez este trecho seja um dos mais incompreendidos da Bíblia, para aqueles que dão ênfase na submissão cega da esposa. Paulo, no entanto, não tinha essa intenção, de forma alguma. Ele acabou de escrever 5 capítulos sobre o amor sacrificial e redentor de Cristo pela igreja, descrevendo com linguagens expressivas e emotivas o relacionamento da igreja com Cristo e o seu desejo de que a igreja chegasse a compreender a chamada, a vocação, as responsabilidades e os privilégios que tem. Agora ele compara este relacionamento com a ilustração concreta que Deus criou, o casamento. Ele compara o marido com Cristo e a esposa com a igreja. Tudo que já ensinou sobre Cristo e a igreja, ele aplica ao casamento. O amor do marido é profundo, preocupado com o bem-estar e a vida correta da esposa.
A esposa recebe o amor e devolve com submissão alegre, como ele já pediu para a igreja fazer. A vontade amorosa do marido. Isso resolve toda a discussão sobre se a esposa precisa ou não de chamada e preparo missionário. Ela vai auxiliar na missão do marido, submissão, alvo para ela desde a criação, e para tanto precisa de conhecimento e capacitação como a igreja precisa para poder servir ao Senhor da melhor maneira. A esposa missionária também irá morar em outra cultura, testemunhar, lidar com pessoas, aprender uma nova linguagem e demonstrar o seu lado da realidade espiritual, da intimidade de Cristo com a igreja. Iremos meditar em Colossenses 3, versículos 18 a 21, que a palavra diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irrites os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos entender o que a Bíblia diz com esta parte desta reflexão. Nos versículos 18 e 19, esposas, sede submissa ao próprio marido. Maridos, amai vossas esposas. Em algumas culturas, as esposas não são ensinadas a submeter aos seus maridos, nem os maridos a amar suas esposas. As regras estabelecidas por Deus são claras para todas as culturas e todos os povos também. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. A obediência dos filhos não apenas manter a boa ordem no lar, mas é boa e agradável diante do Senhor. Iremos meditar agora em Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Uau! Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vamos compreender que esse versículo tem a nos instruir, nos ensinar a palavra de Deus corretamente dizendo: o casamento é digno de honra. É isso que Deus diz na palavra, na sua palavra. Não é isso que a sociedade diz. O versículo continua dizendo: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Entre todos pode significar entre todas as pessoas, entre todas as coisas, ou tal ou completamente. O matrimônio está livre das sanções de ascetismo, por um lado, de um comportamento lascivo da libertinagem do outro. O leito e o relacionamento de confiança e amor que ele simboliza deve ser respeitado e colocado como prioridade, digno de honra. Deus julgará aqueles que desonrem por impureza sexual geral ou relações sexuais extramatrimoniais, impuros e adúlteros. Isto inclui os que têm casos extraconjugais. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Inclui matrimônios que jamais deveriam ter sido consumados por causa do divórcio e segundo casamento antibíblico. Mateus 19, 9. Inclui aqueles que mantêm relações sexuais em relacionamentos a longo prazo, sem compromisso do casamento, pois são relações imorais. Inclui aqueles que são sexualmente imorais, porque, sendo maiores de idade,
consentimento aos atos de fornicação. Gálatas 5, 19 e 21. Inclui aqueles que, então, em relacionamento com pessoas do mesmo sexo, mesmo que alegam ser monogamos e comprometidos. Romanos 1, 26 e 27. O julgamento de Deus virá sobre todos esses, como também os outros relacionamentos significantes que evitam o casamento, o relacionamento lícito do marido e da mulher. Se quiser ter uma relação íntima dentro da vontade de Deus, você tem de fazê-lo num relacionamento heterossexual, comprometido e amoroso, monógamo e matrimonial. Gênesis 2:24, Mateus 19:9 e Efésios 5:31. Ignorar até as leis de estados civis a respeito da solenidade de votos matrimoniais a favor de sabemos que estamos comprometidos uns aos outros. Não escapará o julgamento de Deus. Romanos 13, versículo 1. Agora, tal relacionamento no matrimônio deve ser honrado por todos. Há uma honra muito grande em estar casado. Eu sei que o casamento é um remédio amargo para alguns, cuja expectativa era egoístas ou irreais. Eles ficaram desapontados que o matrimônio não cumpriu todas as suas fantasias douradas de todos os seus sonhos dourados, que a outra pessoa com quem estão casados não é igual a eles em todas as maneiras e às vezes é intolerável e insuportável. O casamento é como um investimento na bolsa de valores a longo prazo, com altas e baixas pelo caminho. Mas é digno de honra se comprometer com a pessoa para toda a vida, crescer juntos, interdependentes, construir relacionamento com amor e dependência, envelhecer juntos e enfrentar o inverno da vida juntos. É um voo menor romântico de que a jornada cheia de desafios, com topos de montanha e o sol do deserto no caminho. Mas alguns perguntam: o que há de tão importante no casamento? Não vejo como um pedaço de papel pode fazer tanta diferença. Estes mesmos críticos sabem a importância de uma carteira de habilitação, a certidão da escritura da sua casa, os documentos do seu carro, em seu próprio nome, afirmando que o carro foi totalmente pago, o boletim da escola do seu filho, o consentimento a receber tratamento médico, o cartão do CPF, o extrato bancário e inúmeros outros pedaços de papel que formalizam, obrigam e simbolizam um relacionamento. Alguns dizem: mas olha para esta estatística ruim sobre o matrimônio. A taxa alta de divórcio é frequentemente citada e assustadora. E deixa-me fazer uma pergunta: quais são as estatísticas de falha de união extramatrimoniais? Outros relacionamentos não matrimoniais? E o grupo eu não estou em nenhum relacionamento no momento, mas eu já tive no passado. Resumindo, qual o percentual de falha daqueles que odeiam o pedacinho de papel? A minha suspeita é que a taxa de falhas deste relacionamento seja bem maior do que a taxa do divórcio. É saber que a sua porta está sempre aberta e o seu caminho livre para andar. Meu saco de dormir dobrado e guardado atrás do sofá. Pronto para mim quando me canso de você e te deixo, mas você estará bem na minha mente. A música de John Hafford, um símbolo da visão dos anos 60 a respeito do casamento. Odiava estar algemado por alianças e palavras esquecidas por mancha de tinta que secaram na mesma linha. O próximo amante está esperando talvez o fim da linha de trem, enquanto o anterior está nas ruas do interior ao lado do rio da minha memória, que te mantém bem a minha mente. Então havia o cantaremos no sol, vamos rir todos os dias, cantaremos no sol, então eu me vou. Honraremos o amor livre, usar uns aos outros para fazer sexo em fornicação, aproveitar,
e aí procurar outro sol. Isso é algo digno de honra? Ponha isso em contraste com o eterno. Você é o meu sol, meu único sol. Você me faz feliz quando o céu está escuro. Você nunca irá saber, querida, o quanto eu te amo. Por favor, não tire o meu sol de mim. Vamos considerar a honra de vir ser dada ao casamento. A palavra tímios no grego é produzida como precioso ou caro. Em outros textos, por exemplo, a fundação da cidade santa em Apocalipse 21:19 tem pedras preciosas. O sangue do Cordeiro perfeito de Deus, pelo qual nós somos redimidos dos nossos pecados, é precioso. 1 de Pedro 1:19. As promessas de Deus que nos motivam à piedade são preciosas. 2 de Pedro, versículos de 1 a 4. Jesus, como a pedra viva e a pedra angular, é precioso. 2 de Pedro 2, versículos 4 a 6. O espírito suave e manso de uma mulher cristã piedosa é precioso aos olhos de Deus. 1 de Pedro 3:4. E o matrimônio e o leito matrimonial são tímios também. Não precisa de um estudioso para ver o valor que Deus dá ao casamento. Considerem características honráveis do matrimônio, a honra de obedecer ao mesmo Criador. Gênesis de 1 a 26, 27, 2, versículo 24. A alegria de viver fora de si mesmo é uma parceria amorosa. A alegria da intimidade completa, sexual, emocional e espiritual. A segurança de um padrão de relacionamento provado através do tempo. A sabedoria de viver corretamente. Os prêmios de confiança e amor sem egoísmo. A satisfação das necessidades mais profundas da humanidade. Um ambiente bem-sucedido de apoio para passar pelas provas da vida junto. O exemplo para a geração futuras e estabilidade social. Uma resposta madura às obrigações de viver em harmonia um com o outro. O matrimônio é para adultos. É trabalho sério. Uma lembrança contínua do significado de manter a sua palavra. Meus pais colocaram a sua certidão de casamento num quadro na parede do seu quarto. Eu lembro bem disso. Papel, creme, letras enfeitadas, redondinhas, tintas vermelhas do lado, uma sombra de perfil de um homem e de uma mulher virado um para o outro. E palavras sérias sobre o que haviam feito e quando haviam feito. Eu olhava para isso como criança e me perguntava por que colocar essas coisas na parede aqui. Eles já sabem que são casados. Não é como se fosse um prêmio ou algo assim. Eu sei, criança estranha, mas era um prêmio para eles por mais de 41 anos. Para eles, não apenas um pedacinho de papel. Enquadrava todo o seu jeito de lidar com outros e eles jamais queriam esquecer disso. É assim como o matrimônio, para aqueles que odeiam as algemas do casamento e as correntes que os unem. Eu digo, amadureçam. As pessoas insatisfeitas com o seu casamento, parem de procurar o lado mais verde da cerca, o amor mais livre e ligações sexuais perfeitas. Considere o matrimônio da maneira que Deus o pretendeu. Ele não exige que todos se casem, nem condena aqueles que continuam solteiros. Ele não dá honra a todos os casamentos apenas porque os dois dizem eu aceito. Mas aqueles que têm o direito de casar, que amam profundamente sem egoísmo e que se comprometem para toda a vida, um ao outro, nutrindo seu relacionamento em temor ao Senhor. Estes serão abençoados. E no fim do tempo, quando vocês tiverem vivido bem, amando bem e servindo ao Criador juntos, vocês ouvirão dizer:
vocês honraram o casamento, assim fazendo, me honraram e vingaram a minha vontade no mundo cheio de pecado. Bem feito, servos bons fiéis. Entrem na paz do Senhor. Não dá para ser melhor que isso. Esse texto foi extraído de Dom Alexander. Uau! Uma forma bem clara de entendermos essa passagem de Hebreus. E agora, neste momento importante da meditação, estamos nos dirigindo ao último versículo. Iremos ler 1 de Pedro 3, versículos de 1 a 7. E a palavra diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ativiaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossas mulheres. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos compreender algumas passagens dos versículos e chegar às considerações finais desse último dia da campanha e entender o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Atribuir honra às esposas. Como o marido pode exercer sua autoridade e, ao mesmo tempo, tratar a esposa como alguém digno de honra? Uma maneira de o marido honrar a sua esposa é considerar o ponto de vista e o sentimento dela antes de tomar uma decisão que afete a família. Talvez seja preciso decidir sobre mudar de casa ou de emprego, ou sobre assuntos diversos, tais como onde passar as férias ou como ajustar o orçamento familiar diante do crescente custo de vida, visto que decisões assim afetam a família. Seria benefício e bondoso o marido ouvir a opinião da esposa. Isso talvez o ajude a tomar decisões de modo mais equilibrado e compreensivo e facilite o apoio dela. O marido cristão que honra a sua esposa ganha o amor e respeito dela e, mais importante ainda, a aprovação do Senhor. E vamos mergulhar mais ainda: o restabelecimento da família. Não é segredo que o alvo principal de Satanás contra a Igreja de Jesus é a saúde das famílias. Na medida que o inimigo fere o coração da família, todo o projeto da expansão do reino do Filho amado fica prejudicado. Casais, e quem vai se casar um dia? Ou quem quer entender como o casamento subsiste? Ou quem admira o casamento? Ou quem reconhece o casamento como meio para uma vida abençoada? Ou quem entende o casamento como veículo da graça de Deus em comparação à igreja? Quando lemos esse texto, percebemos quantas palavras
4 palavras principais: submissão, comportamento, ataviaram e obediência. Mas o texto não está realçado a estas palavras, visto que não se trata rebaixar ninguém, colocar numa forma ninguém, dizer que os enfeites não embelezam ninguém, e obedecer cegamente, não enaltecer ninguém. O que o texto dentro do contexto nos ensina é que há 5 informações que qualificam o ser humano, homem e mulher, que buscam uma unidade de propósito e se concretizarem que é no Senhor que a relação marido-mulher ganha vida. Vamos nos aprofundar agora. Primeiro, procedimento. Capacidade de continuamente evocar valores no dia a dia que identifiquem cada um. Nossa maneira de ser gera em nós um procedimento, coerente ou não, que se fundamenta como indicativo de quem nos tornamos. Procedimentos são os elementos que nos condicionam por atitudes, virtudes e caráter que nos equipara a um cristão que sabe viver conforme o padrão de Cristo, que, apesar de ter se casado, vive uma união espiritual com o Pai e com o Espírito. Eles sabem o que ocorre para o bem do outro, por isso nos ensina a buscar a essência da união. Honesto, não corrompido, não interesseiro, não mesquinho, não orgulhoso, não insensível, mas correto, verdadeiro, fiel, bondoso, coerente e sincero. Manso e tranquilo. A mansidão e a tranquilidade são fundamentais em qualquer sociedade. Para alguém almejar um caráter renovado e precioso, identificar essas características e observá-la no trato com os outros. Isso significa sobriedade, equilíbrio, concórdia, condato, calmo, amigo do bem, solidário e pacífico. Com discernimento. Aqui entra o fator mente, saber o que está fazendo e ao mesmo tempo compreender quais significados serão gerados por cada ação praticada. Lembremos que discernir é próprio de um coração dinâmico que envia e analisa procedimentos e busca a melhor solução ou o menos prejudicial ao outro. Com dignidade, importante frisar que a dignidade é a expressão abençoadora que concede ao outro o valor e a capacidade do próximo, com profunda sabedoria, sem enxergar e nem falsear frases de efeito para ter respeito. A dignidade é um elemento do caráter que é visto quando não é visível, que é observado quando está ausente, e é sentido mesmo sem ser exalado. O interessante da dignidade é que quando atribuímos dignidade para o nosso irmão, marido ou esposa, somos nós os mais beneficiados desse procedimento, pois as orações são respondidas e nos sentimos leves e tranquilos. A mansidão chega, nos acalentando, nos fortalecendo e promovendo em nós discernimento eficaz para as nossas ações. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Eu queria, neste último momento, que estamos na campanha, queria deixar uma frase aqui.
que o nosso título de herdeiro da graça da vida e da bênção, juntamente com o exemplo que nos é dado por aquele que é bom, oferece razões prementes para não pagarmos o mal com o mal. Repetindo, nosso título de herdeiros da graça da vida e é dada bênçãos, juntamente com o exemplo que nos é dado por aquele que é bom, oferece razões prementes para não pregarmos o mal com o mal. Curvem a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, agradeço esses 5 dias de ensinamento. Diante do Seu povo, meu Pai, diante dessas 65 mil vidas que estão acessando, que estão seguindo a Sua obra pelo Facebook, mais de 1.400 vidas no Instagram, mais de 320 vidas no WhatsApp, mais de 230 vidas no Twitter. Nós temos também 295 vidas seguindo no nosso canal no YouTube. As vidas que ouvem a nossa rádio web. Tem sido bênçãos em bênçãos derramadas todos os dias. Essa campanha, ela tem um efeito propósito para você que está buscando um relacionamento. Para aqueles que estão buscando um relacionamento, este é o momento certo para você conhecer o que é certo e o que é errado. Para você que errou, para saber o que é certo e o que é errado e corrigir para não cometer os mesmos erros. Para você que já está casado e o seu casamento está à beira do precipício, a palavra ensina, a palavra fortalece, a palavra dá ânimo. Para você que já desistiu de tudo, mas Deus não permitiu que você se jogasse às trevas, você está tendo uma oportunidade agora de refazer tudo de novo, diante das bênçãos do Senhor. Eu deixo com todos vocês a paz do Senhor, que cada um tenha entendido a palavra, compreendido diante do nosso Deus justo, digno, fiel e verdadeiro. Que Deus abençoe os seus filhos, a sua vida, a sua família. Para você que ainda não é casado, Deus tem preparado algo perfeito para a sua vida. E você agora que acabou de perder o seu relacionamento por traição, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Porque eu creio que Deus já os perdoou. E você terá uma nova chance diante do Senhor, mas um relacionamento firmado na rocha. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos e obrigado por ficarem firmes nesses 5 dias de intensos ensinamentos e conectividade com o Reino de Deus. A paz.